Existe uma coisa que o ser humano aprendeu a fazer desde o Éden: esconder. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que fizeram não foi correr para Deus, foi se esconder. Costuraram folhas, cobriram o que estava exposto. E quando ouviram a voz do Senhor chamando no jardim, entraram mais fundo no meio das árvores. E desde então, cada filho e cada filha de Adão herdou esse instinto: esconder o que dói, cobrir o que envergonha, sorrir na frente dos outros e sangrar por dentro. Aparecer na reunião de célula como se tudo estivesse bem, enquanto por dentro existe uma guerra que ninguém sabe. Mas hoje a palavra de Deus vem dizer uma coisa que vai contra tudo que o nosso instinto manda. Deus não cura o que você esconde, Ele cura o que você traz para a luz. cura o que você traz para a luz. Provérbios 28, versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não é talvez, não é provavelmente, nunca é uma lei espiritual tão firme quanto a lei da gravidade. Quem encobre não prospera. Pode ter aparência de prosperidade, pode parecer que está indo bem por fora, mas por dentro, onde Deus habita, onde a vida de verdade acontece, não há fluxo, não há crescimento, não há liberdade. Porque existe algo repressado, tampado, escondido, que bloqueia tudo. E o oposto também é absoluto: o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não pode não alcançar. É garantia, é promessa, é a natureza de Deus que não muda. Entende o que está acontecendo aqui? Deus não precisa que você confesse para Ele saber, Ele já sabe. Ele conhece cada pensamento antes de você formá-lo. Ele viu tudo que você fez na escuridão. Ele estava lá quando ninguém mais estava. Não existe nada escondido diante dele. A confissão não é para informar Deus, é para libertar você. É para você mesmo ouvir com a sua própria boca o que está carregando. É para trazer para a luz o que estava na sombra. Porque no momento em que você nomeia, no momento em que você para de fugir e vira de frente para o que está ali, acontece algo no reino espiritual. A sombra perde o poder que tinha sobre você. O que estava te prendendo nas costas vem para a frente, é colocado na mesa diante de Deus. E o sangue de Jesus tem acesso a ele. Deus cura o que você não o que você esconde. Então vem Tiago 5, versículo 16, com uma instrução que ainda hoje constrange muita gente. Ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Para que sareis. A confissão tem ligação direta com a cura. Não é coincidência, não é linguagem poética, é princípio espiritual. Existe uma cura que só vem depois da confissão. Uma libertação que só acontece quando você para de carregar sozinho e traz para a luz. Isso não significa que você vai contar seus pecados para qualquer pessoa. Significa que existe um nível de transparência com Deus e com irmãos, de confiança, que o orgulho bloqueia e que a humildade libera. Significa que a comunidade cristã não foi criada para ser um lugar de aparências, mas um hospital de almas feridas que se ajudam mutuamente diante de Deus. E o problema de muita gente não é falta
falta de oração. É que ore pedindo saúde, mas encobre o que está causando a doença. Ora pedindo prosperidade, mas esconde o pecado que está bloqueando o fluxo. Ora pedindo libertação, mas não quer se desnudar diante de Deus com aquilo que está preso lá dentro. Se desnudar diante do Senhor. Essa expressão pode assustar, mas pensa bem no que ela significa. Significa chegar diante de Deus sem performance, sem a máscara do culto, sem a pose de quem tem tudo resolvido. Significa sentar diante dele, fechar os olhos e dizer assim: Senhor, eu não estou bem, eu falhei. Eu fiz coisas que me envergonham. Eu tenho pensamentos que não te honram. Eu tenho fraquezas que escondo de todo mundo e que já cansei de carregar sozinho. Significa parar de apresentar para Deus a versão que você gostaria de ser e começar a apresentar a versão que você realmente é. E sabe o que acontece quando você faz isso? Ele não vira o rosto. E então vem a promessa que sustenta tudo isso. Lamentações 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor não têm fim, as suas bondades não têm limite, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade cada manhã. Não cada ano, não cada vez que você acerta, não quando você merece. Cada manhã, como o sol que nasce todo dia, independente do que aconteceu ontem. Como o orvalho que cobre o campo de manhã cedo, sem perguntar se o campo foi produtivo no dia anterior. A misericórdia de Deus não é um recurso limitado que vai acabar se você abusar demais. É uma fonte que brota do caráter eterno de um pai que é incapaz de deixar de amar os seus filhos. Isso não é licença para pecar, é fundamento para se levantar depois de cair. Você pode ir a Ele de manhã, pode ir ontem de noite, quando o peso ficou insuportável. Pode ir agora enquanto ouve isso. Pode ir com o mesmo pecado pela 10ª vez. Não como quem abusa da graça, mas como quem reconhece que sem graça não fica de pé. E toda vez que você for com confissão genuína e coração aberto, vai encontrar a mesma coisa, misericórdia nova, fresca, como se fosse a primeira vez. Então hoje, antes de fechar esse devocional, eu te faço um convite. Não um convite para se flagelizar, não para se sentir o pior do mundo, não para revirar o passado de um jeito que machuca sem curar. Um convite para se desnudar, para sentar com Deus agora, onde você está, e dizer o nome das coisas, não de forma genérica, de forma específica.
não apenas Senhor, perdoa meus pecados, mas Senhor, eu fiz isso, eu pensei aquilo, eu errei daquela forma, eu estou lutando com isso há anos e continuo caindo. Eu tenho esse hábito que me envergonha, eu carrego esse rancor que finjo que não existe. Eu tenho esse vício que ninguém sabe, diz o nome, traz para a luz. E ouça o que o Pai responde com o seu silêncio misericordioso, com a presença do Espírito que desceu sobre você, com a paz que começa a ocupar o lugar onde estava o peso. Ele não te condena, Ele te cura. Vamos orar. Pai, eu venho agora sem máscara e sem performance. Eu confesso que tenho encoberto coisas que deveriam estar diante de ti. Tenho carregado em segredo o que tu querias carregar comigo. Tenho me escondido quando tu me chamavas. Hoje eu paro de fugir. Senhor, eu confesso as minhas fraquezas, confesso os pecados que me envergonham, confesso os pensamentos que não te honram, confesso as falhas que me fazem acordar de madrugada com um peito pesado. Confesso que muitas vezes fingi que estava bem quando estava caindo por dentro. Eu trago tudo para a luz agora, tudo que está escondido eu exponho diante de ti. Peço misericórdia, não porque mereço, mas porque tu prometeste que quem confessa e deixa alcançará a misericórdia. E eu creio na tua promessa, mais do que nos meus erros. Cura o que eu trouxe para a luz hoje, o que estava represado, libera o que estava doente por causa do que eu escondi. Restaura, e que as tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã, sejam a primeira coisa que eu sinta quando abrir os olhos amanhã. Em nome de Jesus, amém. Então vem a promessa.